Naquela época, havia uma estrada bem conhecida por ser perigosa e deserta, que ia de Jerusalém até Jericó. Era um caminho usado por muitos viajantes, mas também conhecido pelos constantes ataques de ladrões e assaltantes. E foi nessa estrada que um homem judeu, viajando sozinho, enfrentou um grande infortúnio. Sem nenhuma defesa, ele foi surpreendido por ladrões que o atacaram brutalmente. Eles o roubaram, tiraram suas roupas e o deixaram machucado, ferido e sem forças para se mover. Abandonado à beira da estrada, o homem ficou à mercê da sorte, esperando que alguém o ajudasse, pois não conseguia sequer se levantar. Enquanto o homem jazia no chão, apareceu ao longe um sacerdote. Esse sacerdote era uma pessoa muito respeitada pela comunidade e considerado um exemplo para todos, pois conhecia bem as leis e ensinamentos sagrados. Ele estava voltando de Jerusalém, possivelmente após realizar suas atividades no templo, e, ao ver aquele homem caído e ensanguentado, teve a chance de mostrar compaixão e oferecer ajuda. Mas, ao invés disso, o sacerdote desviou o olhar e passou pelo outro lado da estrada, sem ao menos parar para ver o estado do homem ferido. Talvez ele estivesse com pressa ou com medo de se tornar impuro, mas, seja qual for a razão, ele continuou seu caminho, deixando o homem machucado ali, sozinho. Pouco tempo depois, veio um levita. Um levita era um ajudante do templo e também era conhecido por seu papel na vida religiosa e por seu compromisso com os ensinamentos. Quando ele passou por aquela mesma estrada e viu o homem caído, ensanguentado e aparentemente sem ajuda, também teve uma escolha a fazer. Ele poderia parar e oferecer socorro, mas, assim como o sacerdote, ele também desviou o olhar e seguiu em frente. Não quis se envolver, preferindo não se arriscar ou talvez acreditando que aquilo não era problema seu. O homem, então, permaneceu ali, ferido e sem forças, esperando ajuda que parecia cada vez mais distante. Já tinha perdido as esperanças quando, de repente, avistou alguém se aproximando. Desta vez, era um samaritano. Os samaritanos e os judeus tinham conflitos históricos, e por conta disso, as duas comunidades evitavam contato e não se davam bem. Naquele tempo, seria improvável que um samaritano parasse para ajudar um judeu. Mas, ao contrário do sacerdote e do levita, o samaritano não apenas viu o homem ferido, ele foi tomado de profunda compaixão por ele. Ao se aproximar, o samaritano viu quão graves eram os ferimentos, e sem hesitar, começou a cuidar dele ali mesmo, à beira da estrada. Ele limpou os machucados, tratou as feridas do homem com óleo e vinho para aliviar a dor e evitar infecções, e, cuidadosamente, enfaixou suas feridas. Depois disso, o samaritano ajudou o homem a subir em seu próprio animal, e, a passos lentos, conduziu-o até uma hospedaria. Quando chegaram à hospedaria, o samaritano fez questão de continuar cuidando do homem, certificando-se de que ele estivesse em segurança e confortável. Ele passou a noite ali, ao lado do homem ferido, zelando por sua recuperação. Mas, como ele precisava seguir viagem no dia seguinte, decidiu deixar o homem sob os cuidados do dono da hospedaria. Com muita generosidade, o samaritano deu ao hospedeiro 2 moedas de prata, uma quantia significativa, e pediu que cuidasse do homem até que ele estivesse recuperado. E, além disso, fez uma promessa. Disse que, ao voltar por aquele caminho, pagaria qualquer despesa extra que fosse necessária para completar a recuperação do homem. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes quem é, de fato, o nosso próximo. No final da parábola, ele fez uma pergunta: quem foi o verdadeiro próximo daquele homem ferido? E os ouvintes responderam: aquele que teve compaixão. Então Jesus disse: vão e façam o mesmo. Essa história simples carrega uma poderosa lição sobre amor e compaixão. Não importa se a pessoa é diferente de nós ou se a sociedade acredita que não devemos nos misturar. O que importa é olhar para o outro como nosso irmão, sem distinção de cor, cultura ou religião. O verdadeiro amor ao próximo é ajudar quem está em necessidade, sem perguntar o que vamos ganhar em troca. O samaritano não era aquele que a sociedade esperava que ajudasse o homem ferido, mas ele foi quem mostrou o verdadeiro valor da bondade. Essa história nos desafia a refletir:
Quando vemos alguém necessitado, nós ajudamos ou passamos direto. Que possamos aprender com o bom samaritano a ser um bom vizinho para qualquer pessoa em necessidade, independentemente de qualquer barreira ou preconceito. Agradecemos por acompanhar os vídeos das parábolas da Palavra de Deus. Esperamos que tenha fortalecido sua fé na proteção divina e na vitória final sobre o mal. E continuem conosco enquanto exploramos mais revelações surpreendentes. Inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos e compartilhem com seus amigos e familiares e não percam o próximo vídeo. E que Deus continue a proteger e abençoar cada um de vocês.